Em 1979, a banda Pink Floyd lançou The Wall, um dos álbuns mais criativos da história do rock, uma verdadeira imersão psicológica em forma de música, que ganhou uma turnê marcante nos anos 80 e um filme inesquecível. O The Wall mudou aquilo que a gente poderia chamar de álbum conceitual, e é desse disco que a gente fala hoje aqui no canal. Eu sou o Zé. Eu sou o Gui, e essa é a nossa Vinilteca. Antes da gente começar esse vídeo, já sabe o que tem que fazer? Deixar aquele like bonitão aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho do lado para não perder nenhum vídeo da Vinilteca. A gente tá atento em tudo que vocês deixam aí nos comentários, os pedidos que vocês têm feito, então logo vai aparecer aquele disco favorito que você ama de paixão, que marcou a sua vida aqui na Vinilteca. Então para você não perder nada, faz tudo isso aí que o Gui falou. Pra galera que já acompanha o canal, vocês devem estar um pouco surpresos, porque agora eu estou carequinha, não é? Eu tive que raspar o cabelo por causa da peça de teatro que a gente apresentou na cidade de São Paulo. E aí, pra caracterização do personagem, ficar uma melhor careca. Mas e aí, vocês gostaram? Acharam que ficou bom esse visual aqui? Mas já o cabelo cresce de novo, né? A galera adora meu cabelo, fica falando que o cabelo é bonito e tal. Já ele tá aqui de novo. Mas vamos lá, bora pro vídeo. No início da carreira do Pink Floyd, os álbuns que eles lançavam eram produzidos pela banda toda, tanto que vinha escrito lá no disco, né, produzido pelo Pink Floyd. A gente tá falando dos membros: o baixista Roger Waters, o guitarrista David Gilmour, o tecladista Rick Wright, os três também eram vocalistas, e o baterista Nick Mason. Mas isso começou a mudar a partir de 1977 com o álbum Animals. O Roger Waters passou a tomar ali a dianteira e foi se tornando cada vez mais o líder da banda, porque ele tinha a ideia, né, da concepção desse disco, que era baseado no livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e isso começou a deixar os membros da banda bem chateados. Eles partiram para uma turnê desse disco e a banda tava ali com um relacionamento bem difícil, inclusive com os empresários, porque eles descobriram que a banda estava quase que falida, porque os empresários tinham feito uns investimentos financeiros que não tinha dado certo, né, com o dinheiro da banda. Eles até chegaram a pensar na possibilidade de, depois da turnê, eles se separarem de vez. Mas, pelo contrato que eles tinham com a EMI, eles tinham que fazer pelo menos mais um disco. E aí eles se uniram de novo para fazer um novo trabalho, porque senão, aí sim, né, eles iam contrair dívidas ali, o negócio ia ficar feio para eles. No final dos anos 70, a música pop já tinha se tornado um verdadeiro negócio, né? O show business. As pessoas iam nos shows mais interessadas na bebida, em fazer aquela bagunça com a galera naquele grande evento. Eles pagavam o ingresso para ir lá e ser amassado, pisoteado, empurrado e muitas vezes até mortos, como tinha acontecido num show em 79 do The Who, onde 11 fãs tinham morrido. E isso começou a incomodar muito Roger Waters, porque também começou a acontecer nos shows do Pink Floyd. Tanto que durante um show no Canadá, ele chegou a cuspir em um fã que tava na primeira fila, porque o cara tava mais interessado em fazer uma bagunça ali com o pessoal que tava em volta dele, do que em prestar atenção no palco. Depois desse episódio, Roger Waters foi até procurar ajuda com um psicólogo, né? Porque ele começou a perceber nesse momento uma construção de um muro entre os músicos do palco e a plateia. Começou a surgir uma necessidade nele, né, de que isso acontecesse, porque ele começou a perceber que a música nesses concertos era a coisa que menos importava, né? As pessoas iam continuar se pisoteando, se empurrando e brigando e tudo mais, independente do artista que tivesse lá no palco se apresentando. Em 1978, depois da In The Flash Tour, né, que era a turnê do Animals, o Pink Floyd estava meio que separado ali, tanto que o Gilmour e o Wright foram trabalhar em álbum solo. Depois, quando eles se reuniram, a banda toda, para pensar na criação de um novo disco que eles teriam que fazer para a EMI, o Gilmour e o Wright, que sempre tinham colaborado com as composições, não tinham nenhuma ideia, não tinham nenhum material novo, porque tudo que eles tinham, eles já tinham usado nesses álbuns solo aí, que inclusive não tinham dado nenhum resultado comercial. Foi aí que o Roger Waters trouxe dois projetos
prontos ali para oferecer para a banda. Um desses projetos se baseava num homem meio que paranoico, né, que andava por uma autoestrada, ele tinha pesadelos durante a noite e ele questionava os prós e os contras do casamento, do sexo, aquela coisa da monogamia, um paralelo ali entre a vida familiar e a promiscuidade. Já o outro projeto seria autobiográfico e contaria a trajetória de um homem e os traumas sociais que ele passaria ao longo da vida. Foi exatamente essa segunda ideia que agradou a banda e eles firmaram o pé que seria nisso que eles iriam trabalhar. Vale lembrar que esse outro projeto abandonado nesse momento aí, que falaria sobre o casamento, a promiscuidade e tudo mais, foi usado pelo Roger Waters em 1984 no seu primeiro projeto solo. A esposa do Roger Waters sugeriu para o marido a contratação do produtor Bob Ezrin. Ele faria umas mudanças ali no projeto original. Primeiro que o disco iria se chamar Bricks and the Wall, mas aí ele convenceu a banda, né, de que o disco deveria se chamar apenas The Wall. E ele mudou um pouco o projeto, também tirando aquele caráter tão autobiográfico e dando mais ênfase na criação do personagem principal, o Pink, né, que iria participar ali de toda a história contada dentro do disco duplo. O novo disco contaria a história quando o muro fica completo, o Pink dá uma surtada completa, cria uma facção neonazista e se torna um ditador fascista, imagem e semelhança daquele que um dia foi o responsável pela morte do seu pai e de tantos outros durante a Segunda Guerra Mundial. No final de tudo, ele acaba sendo capturado e condenado por sua própria mente a destruir esse muro. As gravações do disco foram feitas em 4 estúdios diferentes, um em Nova York, um em Londres e 2 na França. Aliás, eles se mandaram para a França por causa de uma questão financeira, porque eles não queriam arcar com os impostos britânicos, já que eles estavam com a corda no pescoço. Então o jeito foi ir para a França para terminar de produzir o disco lá. Diferente das gravações, por exemplo, do Dark Side, onde estava todo mundo unido e produzindo junto, né? As gravações do The Wall foram péssimas. Eles estavam mais quebrados, separados ali a relação deles, mais do que nunca. Tanto que eles gravavam em estúdios separados, cada um ia no estúdio para gravar 1 hora, e eles não acompanhavam o que o outro estava fazendo, né? Só quando estava pronto. Tava um negócio bem complicado. Tanto que nas gravações e na turnê do disco também, quando eles iam para alguma cidade, eles ficavam em hotéis diferentes, ou seja, eles não estavam se suportando. Os músicos da banda gostavam muito do trabalho do Roger Waters, né? Mas esse primeiro projeto que ele tinha apresentado, essa demo, eles achavam muito fraca, né? Inclusive o produtor Bob Ezrin também. Então eles estavam fazendo de tudo para melhorar aquilo que ele tinha apresentado, né? Só que o Roger Waters estava muito doido durante as gravações, ele ficava em cima dos músicos, falando que eles não estavam trabalhando direito, que eles não estavam dando tudo que eles poderiam dar. Foi no meio disso aí que aconteceu uma rachadura fatal ali entre o Roger Waters e o Richard Wright. A banda toda tinha férias marcadas naquele período de gravações ali e eles queriam continuar com o trabalho, adiar as férias e tal, e o Wright não quis. Ele falou assim que não, que ele já tinha programado uma viagem com a família e tudo mais, acabou indo para as férias. No meio das férias dele, ele recebeu um telefonema do Roger Waters, convocando uma reunião e tal, e aí o Roger colocou o pau na mesa nessa reunião, disse assim que ele exigia que o Richard Wright fosse demitido da banda naquele momento. E que se isso não acontecesse, quando o disco estivesse pronto, ele iria sair da banda naquele momento, ia levar todo o projeto que era dele, né, ia levar com ele e tal, e o Pink Floyd não ia mais ver a cara dele. Como o Richard Wright tinha muitas dívidas também, assim como todos eles ali, por causa do problema com os empresários, ele falou, eu tenho família para sustentar, eu tenho filho e tudo mais, eu vou cair fora, porque senão eu vou perder mais dinheiro ainda. Acabou que depois, durante a turnê, o Richard Wright continuou com o Pink Floyd, tocando como músico convidado. Na pesquisa que a gente fez também há indicações ali de que o Roger Waters estava muito puto com o Richard Wright, né, o Rick Wright, por causa da dificuldade que ele estava tendo de tocar o piano dentro do projeto e tal, que ele não estava acostumado àquele tipo de som e que ele estava ainda entendendo como é que tudo funcionava e que o Roger, com aquele perfeccionismo dele, acabou tendo esse atrito fatal entre os dois.
A banda estava procurando um engenheiro de som que fosse bem talentoso para trazer uma nova abordagem para o som deles, né? E foi aí que o Alan Parsons indicou o nome do James Guthrie. O cara nem conhecia muito o som deles, conhecia a banda mais de nome, mas aí quando o Roger Waters entregou as fitas demo para ele já participou ativamente ali da produção do disco e foi o responsável por organizar o som e as ideias que a banda tinha, né? Ele era um cara também super tranquilo e servia ali como um ponto de equilíbrio entre os membros da banda e o outro produtor. Ele se deu tão bem com o Pink Floyd que ele continuou com os caras, né, durante a turnê que eles fizeram do The Wall na equipe de som. Já o outro produtor, o Bob Ezrin, além de ter dado aquela mexidinha no roteiro do Roger Waters, também foi o responsável pela parte comercial do disco, né? Ele fez os caras, inclusive, a voltarem a fazer uma coisa que eles não gostavam de fazer de jeito nenhum, que é lançar singles. Ele tinha percebido um enorme potencial na música Another Brick in the Wall, Part 2, e aí ele acabou convencendo os caras a lançarem o single e a música. Tinham pensado numa versão de Another Brick in the Wall com uma batida disco. A banda foi contra, mas os caras continuaram a fazer a produção. Aí o Ezrin entrou em contato com um engenheiro de som lá de Londres, pedindo que ele arranjasse um grupo de crianças para cantar os versos da música. Aí o que esse engenheiro de som fez? Ele entrou em contato com um professor de música que ele conhecia, de uma escola lá de Londres. O cara adorou a ideia, porque ele já estava a fim de fazer uma coisa diferente com os alunos dele. Reuniu ali um grupo de crianças, eles gravaram a música como se fosse um verdadeiro coral. Aí o que aconteceu? Os produtores pegaram essa voz do coral, que foi sobreposta 12 vezes para dar a impressão de que muitas crianças estavam. A música ficou pronta, o Roger Waters e o pessoal do Pink Floyd amou o trabalho, né? Ficou completamente encantado. E aí o single foi lançado e foi um dos maiores sucessos lá no ano de 1979. Rolou até uma polêmica na época de que essas crianças que participaram do disco não tinham recebido nenhum tipo de cachê. Mas aí a banda logo resolveu o problema, deu uma cópia do álbum para cada criança e deu 1.000 libras para a escola utilizar da maneira que quisesse. O Ezrin, o Roger Waters e os engenheiros de som também ficaram responsáveis por alguns sons, né, que apareciam durante o disco. Tinha ruído de pneu, som de louça quebrando, som de um aparelho de televisor que era destruído, e várias transmissões de televisão também foram utilizadas no meio do disco, tanto que teve um ator que ameaçou entrar com um processo contra a banda porque ele reconheceu a sua voz no disco, né? Mas aí eles fizeram um acordo legal lá e não deu maiores problemas. As capas do Pink Floyd eram sempre feitas por uma agência chamada Hipgnosis. Só que aí um dia, um dos designers responsáveis incluiu a capa do álbum Animals em um livro que ele tinha lançado. Essa história deixou o Roger Waters muito puto. Por causa disso, a partir já do The Wall, a agência não fez mais nenhum trabalho com a banda. A capa do The Wall em si é super simples, né? Traz só um muro de tijolinhos todo branco e algumas versões traziam também um letreiro manuscrito com o nome da banda e do álbum, que ficou super emblemático, super famoso, e esse letreiro foi feito ali pelo cartunista Gerald Scarfe. O Scarfe que também já tinha trabalhado com o Pink Floyd, fazendo algumas animações para a turnê anterior. Ele também fez para a parte interna da capa dupla, né, um desenho dos personagens que podiam ser vistos ali através de buracos dentro do muro. O disco foi lançado no Reino Unido e nos Estados Unidos no dia 30 de novembro de 79 e dividiu a crítica, cara. Tinha gente que achava que o disco era bom demais e tinha gente que achava que não era tão bom assim. Mas o fato é que o disco permaneceu durante 15 semanas seguidas no topo das paradas da Billboard. Na década de 80, o disco chegou a vender mais de 19 milhões de cópias no mundo inteiro. Em 1999, ele foi certificado com o 23º álbum de platina e é até hoje um dos discos mais vendidos nos Estados Unidos e é o segundo disco mais vendido do Pink Floyd. E uma outra curiosidade super legal da gente falar sobre esse disco é que o produtor e engenheiro de som James Guthrie ganhou um Grammy de melhor gravação em 1980 por causa desse disco. No começo de 1980, o Pink Floyd começou a se preparar para a turnê do disco. E aí eles decidiram que não dava para fazer, com um disco tão grandioso daquele, uma turnê intimista. Então eles iam ter que gastar a grana e fazer uma mega produção, que aliás ficou realmente muito caro para os cofres lá da banda. A estreia aconteceu em Los Angeles em fevereiro de 1980 e ao todo foram mais de 30 apresentações que eles fizeram durante 2 anos em vários locais. Durante o show,
um muro de 12 metros de altura, feito com tijolos de papelão, era erguido na frente do palco. E aí, conforme os acontecimentos na vida do Pink iam acontecendo, esses tijolos iam aparecendo. E aí ficavam umas lacunas no meio do muro, que era onde o público via a apresentação acontecendo atrás dele. Nesse muro também eram feitas projeções animadas que ajudavam a contar a história, né? Essas imagens foram feitas por 40 profissionais, liderados ali pelo Gerald Scarfe. Outra coisa surpreendente que o público via nesses shows do Pink Floyd era o aparecimento de bonecos infláveis, gigantes, né? Que eram a representação dos personagens ali que conviviam com o Pink durante a sua trajetória. O ponto alto do show era a execução da música Comfortably Numb, onde o Roger Waters aparecia cantando as primeiras estrofes no chão, em frente ao muro, e aí depois o David Gilmour aparecia suspenso em cima do muro por um guindaste, iluminado com luzes brancas e azuis, né? E aí no final de cada apresentação o muro era destruído e a banda ressurgia. Por causa dessa produção toda, o Pink Floyd teve um prejuízo de cerca de 500 mil dólares com essa turnê aí que eles fizeram. Tanto que reza a lenda de que quem mais lucrou com a turnê foi o Richard Wright, que era apenas um músico contratado e tal, que não tinha que investir do próprio bolso nenhum dinheiro ali na produção do show. Em 1982, o The Wall ganhou a sua versão em filme, dirigida por Alan Parker. A ideia original ali seria utilizar gravações das apresentações ao vivo, misturadas com as animações feitas pelo Scarfe. Só que a qualidade dessas gravações eram muito ruins, então eles acabaram abandonando essa ideia e decidiram lançar um filme mesmo, com atores, roteiro e tudo mais. Só que o clima nos bastidores era péssimo, porque tinha muita briga entre o Scarfe, o Waters e o Parker, porque eles divergiam muito na maneira como tudo aquilo deveria ser feito. Mesmo assim, o The Wall se tornou um dos melhores musicais dos anos 80 e também ganhou 2 documentários somente dedicados a... Bora agora conferir então faixa a faixa do disco duplo The Wall do Pink Floyd, onde a gente vai contar, além da história das músicas, também a história do Pink, né? Cada detalhe dela. O disco começa com a voz do Roger Waters em inglês dizendo a frase "Não é aqui que nós entramos". E no fundo tem a melodia da última música do disco, ou seja, para dar o sentido, né, para quem tá ouvindo, pro ouvinte, de que a história ela é circular, ela é como se fosse um ciclo que fosse se repetir, né? Como se nada fosse eterno, né? O bem e o mal acontecesse sempre na nossa vida, né? Os altos e baixos. Esse muro que o Pink construiria em volta de si seria um muro circular. A história começa em In The Flesh, que é um hard rock, e vale lembrar que In The Flesh tinha sido o nome da turnê do disco anterior, que não tinha sido boa nem pra banda e nem pros fãs. Nessa faixa, o Pink já é um astro do rock, nazista, tanto que ele se apresenta com um uniforme nazista e cheio com um olhar amargo, frio, e ele faz um convite pro público a voltar no passado com ele para descobrir como que ele chegou até aquele momento. So you thought you might like to go to the show, to feel the warmth, thrill of confusion that stays through that glow. A música The Thin Ice, que quer dizer o gelo fino, começa com um choro de um bebê, que seria então o nascimento do Pink. Na letra, o Roger diz que o Pink nasceu e ele está sobre uma fina camada de gelo, e que conforme os dissabores, conforme os traumas da vida dele forem acontecendo, esse gelo vai quebrando, vai rachando e ele vai afundando cada vez mais na água. O grito muito alto do Roger Waters liga a canção anterior a Another Brick in the Wall, parte 2. Nessa letra, o Pink tem um poema seu censurado pelo professor de matemática e é nesse momento que ele percebe ali toda a opressão que eles sofrem na escola, né? Desse sistema de ensino que quer formar alunos cada vez mais alienados e incapazes de pensar por conta própria. Inclusive, no filme, essa questão também é abordada
desbordada quando mostra os alunos em fila num galpão caindo dentro de moedores de carne gigantescos, né? E todos saindo ali no mesmo lugar sem distinção nenhuma. Como uma carne moída ali, igual, né? Tudo a mesma cor, Sem né? distinção. É exatamente na música Mother, composta pelo Gilmour e pelo Roger Waters, que o Pink fala sobre a relação com a sua mãe. Ela era muito super protetora, né? Ela tinha perdido o marido na guerra e só sobrou o filho. Então ela transferiu para ele toda essa super proteção dela e também transferiu para ele os medos que ela tinha na vida, como uma forma de evitar para si mesma uma nova perda que fosse significativa. O Pink acaba se tornando uma pessoa insegura, né, com tudo aquilo que pudesse machucá-lo, magoá-lo. Então ele começa a construir novamente outra parte do muro, dessa vez com a ajuda da própria mãe, que era responsável por todas aquelas inseguranças. E aí quando ele começa a pensar em se envolver com mulheres e tudo mais, ele vai consultar a mãe, né, se aquela mulher seria boa pra ele. E aí a mãe dele diz: não, fica tranquilo, meu filho, que eu vou selecionar todas as namoradas e tal, eu vou selecionar uma que não vai magoá-lo. Hush now, baby, baby, don't you cry. Abrindo o lado B do primeiro disco vem a belíssima Goodbye Blue Sky. Ela tem um dos melhores vocais do Pink Floyd e também tem uma melodia bem triste feita no violão pelo David Gilmour. A letra leva o Pink de volta para sua infância, que é igual a de muitas pessoas que também passaram pela Segunda Guerra Mundial, que mesmo após o seu fim deixou muitas cicatrizes evidentes, e todas essas cicatrizes, essas marcas tão tristes na vida de uma criança, são mais um motivo para adicionar outro tijolo ao muro. Essas cicatrizes não são na carne, né? São cicatrizes na alma. A música Empty Spaces, o Pink tá na frente desse muro ainda incompleto. Ele não pensa em destruir aquilo que já foi construído e ele começa a se perguntar o que ele poderia usar para completar aqueles espaços vazios do muro. Antes do Roger Waters começar a cantar, a música tem uma mensagem escondida no canal esquerdo dela, né? Quando você vai ouvir, é uma mensagem meio desconexa, mas aí quando você roda ao contrário, você descobre o que está dizendo ali em inglês, né? Aqui vamos traduzir para o português, está dizendo: alô caçador, parabéns, você descobriu a mensagem secreta. Por favor, envie a sua resposta para o velho Pink, aos cuidados da fazenda engraçada Chalfont. Roger, é Carolyn ao telefone. Certo. O velho Pink seria uma referência do Roger Waters ao Syd Barrett, né? Ele que foi um dos fundadores do Pink Floyd, né? E que nessa época aí da gravação do The Wall, ele já estava no ostracismo, né? Ele estava afastado da banda. Na verdade, eles tinham substituído, né, há algum tempo já, o Syd Barrett pelo David Gilmour, porque o Barrett não tinha mais condição de trabalhar. Ele usou tanto LSD, tanta droga, ele começou a entrar numa paranoia constante ali e ele não podia trabalhar com música naquele momento. Então, na verdade, era uma brincadeira ali do Roger Waters, né? Tanto com o ouvinte quanto com o seu amigo Syd Barrett, né? Que ele gostaria que tivesse ali do lado dele naquele trabalho. E a Carolyn, que aparece interrompendo a ligação antes de se dizer qual é o endereço dessa fazenda engraçada onde o velho Pink está, era a esposa do Roger Waters, né? Muita gente acredita que a quebra do muro simbolizaria a morte do Pink, né? Acho que aí cada um pode ter a sua interpretação, né? A sua opinião, mas eu acredito mais nessa redenção mesmo dele, uma pessoa que sofreu muito na vida, né? Passou por vários percalços e aprendeu com tudo isso e descobriu que ele tinha que quebrar esse muro que o separava das pessoas, né? Um muro que começou a ser construído lá no começo, quando ele ainda era uma criança e tinha perdido a convivência com o pai, uma coisa que significou muito na sua vida. Então eu acredito muito mais na superação
que a partir daquele momento ele pôde seguir em paz, em frente. Em 1990, o Roger Waters e o produtor Tony Hollingsworth criaram o The Wall Live em Berlim, que foi um show beneficente que aconteceu no mesmo local onde ficava o Muro de Berlim. Foi um show grandioso que contou com a participação na plateia de 350 mil pessoas e pelo palco passaram artistas como Scorpions, Cyndi Lauper e Bryan Adams. O palco tinha um comprimento de 170 metros e o muro que foi sendo construído durante o show chegou a 25 metros de altura. Essa se tornou uma apresentação histórica, até pelo fato de ter acontecido no ano seguinte da queda do Muro de Berlim, que dividia a Alemanha entre comunistas e capitalistas, que simbolizou ali o fim das barreiras ideológicas. O disco The Wall do Pink Floyd continua atualíssimo, né? E é uma crítica ao mundo e às suas articulações pessoais que acabam separando povos, separando as pessoas. E a gente pode usar tudo isso que a gente falou aqui, tudo isso que a gente aprendeu na nossa própria vida, porque a gente vai crescendo e vai criando muros em volta de nós também. Nossas barreiras sociais, barreiras pessoais, o preconceito que todos nós temos, né? Uns mais, outros menos, e isso acaba separando a gente das outras pessoas. A mensagem principal que fica é que a gente deve sim derrubar esses muros, acabar com essas barreiras, porque só assim a gente vai poder amar de verdade o nosso próximo e receber o amor dele de volta. You do have a very important election coming up in 3 weeks' time. By and large, I am against the resurgence of fascism. I would prefer not to live under the rule of somebody who believes military dictatorship is a good thing.